Bom dia a todos, um ótimo dia a todos. Vamos lá continuar com nossa série de eventos sobre Descubra a profissão de desenvolvedor Salesforce. Então, novamente, a gente vai conversar sobre o que é interessante e bem vital os desenvolvedores saberem. Não vou ensinar como codar, mas coisas que assim é o dia a dia nosso. Hoje a gente vai conversar bastante sobre Lightning Web Components, Apex avançado, integrações e APIs, debug e performance. Sim, Felipe, pode compartilhar aí o LinkedIn, os URLs dos profiles, sem problema nenhum aí. Pode mandar bala, pessoal. Cada vez mais a gente aumentando a nossa network, a nossa comunidade, nos torna mais fortes e mais capazes de realmente ter ajuda necessária e de valor. Por isso que eu sou um dos líderes de comunidade, porque eu gosto de ajudar e compartilhar informação. E que às vezes também chorar pedindo ajuda. Então vamos lá, pessoal. Um breve histórico, assim, né, da parte do Lightning Web Components. Salesforce, ela começou, né, em 1999, com uma parte só do CRM, e o Visual Force Page, que nos ajudava muito, né, a trabalhar, a customizar a interface do usuário, ela surgiu somente em 2008. Daí, com muitas demandas, a crescência na codificação, na interface do usuário, na interface visual do usuário, a Salesforce lançou o Aura Component em 2014, onde visava dividir de uma melhor forma como você fazia a tua codificação visual, né? Porque dentro da Visual Force Page você colocava tudo. A chamada de código de Apex, códigos, a parte do HTML, a CSS, JavaScript, você colocava tudo dentro da Visual Force Page. E a Aura veio para dividir isso em componentes, né? Aqui é meu componente aqui principal, que vai mostrar a telinha bonitinho. Eu vou chamar o CSS, eu vou chamar um helper, eu vou chamar um JavaScript. Então, ele dividia, né? E daí, em 2019, veio o que realmente mudou a parte visual da Salesforce, que é o Lightning Web Component, né? Por que Lightning Web Component? Qual que é o benefício dele, né? Padronizar a parte nativa de navegação. Então, deixar bem mais padrão, deixar mais bonita visualmente, porque é chato aquelas telinhas feias, caramba, lá a pessoa vai trabalhar e tem que ficar olhando aquilo todo dia. Então, veio para padronizar a parte nativa de navegamento da Salesforce. Performance, ela acelerou em 2 a 5 vezes mais rápido do que a padrão, que é a padrão base, né? Que é a ES 6+. Alguém falou alguma coisa aqui no microfone? Ou foi só um eco de retorno? Então tá, ele é 2 a 5 vezes mais rápida do que o padrão, né, anterior. Então ele também substituiu o Standard Base ES6 Plus, são Custom Elements. Ela tem interoperabilidade com a Aura Components, ela conversa com a Aura, ela não veio apenas substituir o Aura e o Visual Force Page, ela ainda mantém a conversação. Você pode migrar, né, tanto da Visual Force Page para o Lightning Web Component, como do Aura para o Lightning Web Component, né? E ela tem uma menor curva de aprendizagem para os desenvolvedores mais modernos, que trabalham com React, que são mais focados na parte visual. Então, ela tem uma curva menor de aprendizagem. E qual que é a estrutura do LWC típico, né? Então, a gente tem um componente principal, né, que é a raiz, é o pai. Daí ela tem um controlador, ela tem um template, que é o HTML, ela guarda os estilos, que são os CSS, e ela tem a configuração, o seu meta.xml, que ele gerencia tudo isso aí para trabalhar na sua codificação, no seu deploy, na sua codificação. Então, essa é a estrutura típica do Lightning Web Component, tá bom?
Pessoal, eu vou lendo, eu vou transmitindo o meu script e vou lendo mais ou menos o que vocês estão falando aqui, ó. A Margem falou, eu vi que existem livros de Apex, vale a pena? Sim, vale. Tem dois brasileiros que fizeram um bom conteúdo de Apex. Até eu vou anotar aqui para amanhã passar isso para vocês, os 2 livros de Apex. E se alguém tiver aí, já souber quais são esses 2 livros de Apex dos brasileiros, coloca aí no chat, por favor, tá? Pronto, ó. Tá, o Igor já respondeu aqui também, na Amazon. O conteúdo desse evento é para quem já tem algum conhecimento com programação? Ele não é quem tem sapiência em programação. Ele é visando, Mário, colocar os pontos nos is, do que a pessoa realmente tem que saber para trabalhar como desenvolvedor Salesforce. Ela pode ser um iniciante, ou pode ser um sênior, ou pode ser um intermediário, ou pode ser uma pessoa que está pensando em mudar de área, né, e sair de uma outra linguagem e vir para Salesforce. Então, ele tem o objetivo dele aqui é mostrar quais são os conhecimentos básicos fundamentais para uma pessoa, que uma pessoa tem que ter para ser um desenvolvedor Salesforce, né? Valeu. Tá, lá. Vamos lá. Então, voltando aqui. Qual que é a diferença entre o LWC Component e o Aurea? Em termos de performance, o framework é nativo, né? São componentes nativos da web, né? Agora nós vamos falar uma parte mais técnica, né? Que é sempre bom saber, né? O bundle size, ele é um mínimo de 10 KB, né? Então ele tem um espaço dele, então ele é mais rápido, por quê? Porque ele tem um bundle size menor, bem menor, né? Você vai ver logo quando eu falar do Aurea. O render speed, ele é 2 a 5 vezes mais rápido. E o down updates, ele é virtual e eficiente. Então, por isso que ele a performática dele é muito melhor do que o Aurea. O framework, né, ele é proprietário, ele tem controlado pela Salesforce, da Salesforce, a propriedade do Aurea Framework. O bundle size dele é no mínimo de 200 KB. Veja, um bundle size da LWC é no mínimo 10 KB. Do Aurea, você já começa com 200 KB. Olha o tamanho que você vai ter, né? Por isso, o render speed dele é bem mais lento do que do que a LWC. Pelo tamanho dele, ele tem coisas mais para carregar. E o DOM Updates é full. Ele faz a re-renderização mais frequente. Então, aqui, ó, a diferença entre o LWC, que é um virtual eficiente, o Aurea, nesse sentido, ele é mais eficiente, porque ele tem uma re-renderização muito mais frequente do que o LWC, e ele é completa. O LWC, ele renderiza partes, né? O Aurea, ele renderiza tudo. Em termos de desenvolvimento, né? O LWC, de novo, ele trabalha com a ES6+, que é um padrão de trabalho, que é a classe JavaScript, né? E o Aurea é específico, né? Ele tem uma sintaxe mais verbosa, ele é mais condensado, né? Então, a diferença principal é essa. O LWC, ele já vem de um padrão externo, um padrão do mercado, né? De desenvolvimento visual. O Aurea foi criado pela Salesforce, então ele já tem essa coisa mais engessada. A interoperabilidade entre eles, né? Então, o LWC pode ser usado dentro do Aurea, mas o Aurea não pode ser usado dentro da LWC. E se você fazer um mix dos dois, eles coexistem. Então, você pode trabalhar numa tela tendo ambos, mas você não pode trabalhar numa tela onde tem Aurea e você vai tentar colocar um LWC dentro dele. Então, não existe... os dois coexistem juntos, um lado do outro, mas o Aurea não deixa o LWC estar dentro. E, em compensação, o LWC, se você quer uma tela LWC, você sim pode colocar componentes Aurea dentro dele, que ele vai funcionar, sem crise nenhuma. E a comunicação entre esses componentes, né?
No desenvolvimento dessas aplicações modernas com componentes web, uma das maiores complexidades é como... Vamos alarme aí. Desculpa, pessoal. Deixa eu só desligar aqui. Voltando, uma das maiores complexidades é como fazer componentes isolados conversarem entre si, né? No contexto do Salesforce com o LWC, tem múltiplos cenários de comunicação que precisam ser abordados de forma estruturada. Então, como conectar esses componentes independentes, né? Aí vem as relações que todo mundo conhece. Pai e filho, via API. Filho e pai, via Custom Events. E tem a comunicação entre irmãos, né? Os Sibling Components, que também vai ser através do pai, né? A gente chama de Lifting State Up. Ou via PubSub Partners. Mais flexível o que via PubSub. Mas o que a gente acha muito, né, essa comunicação dos irmãos, o inicial era muito do lifting state, que era através do pai. Depois que o PubSub se tornou mais conhecido e mais, não digo respeitado, mas mais confiado, né, o PubSub, o padrão PubSub, ele começou a aparecer mais nessa comunicação de Sibling Components, né? Então, ele mostrou que ele é mais flexível. E também a comunicação entre componentes não relacionados via solução oficial. O que é a solução oficial? Lightning Message Service, que é o LMS, que é um serviço nativo dentro do Salesforce que funciona com um barramento de mensagens global. E também nós temos, por último, né, a comunicação via URL Parameters, que é o via Lightning /Navigation a componente. Você trabalha, é bem notado quando você trabalha com URL. Você cria todas a parte e daí você vê a navegação dele, a URL é bem diferenciada quando você já está acostumado com as URLs do Salesforce. E quando você presta atenção na URL do Salesforce também, né? No material que eu vou compartilhar, vai ter uma tabela lá mostrando melhor esses cenários de como utilizar, né? E quando utilizar eles para trabalhar. Mas as regras práticas, né? Comece simples. Use o @API e eventos para comunicações diretas, né? Suba o estado. Quando irmãos precisam compartilhar dados, coloca o pai. Então, por isso que eu digo até, a parte ainda mais confiada é através do API, através do pai. Perdão pelos barulhos aqui, estou com a janela aberta. Em Curitiba, o pessoal resolveu hoje meter a mão na buzina. Pelo menos aqui no centro, né? Então, seja mais conservativo. Depois, sim, quando você tiver mais experiência trabalhando com um PubSub, ele é mais flexível. Né? Mas ainda assim, jogar no certo, né? Não mexer em time que tá ganhando. Use o LMS para comunicação global. Então, quando componentes em diferentes hierarquias precisam se comunicar, então a gente vai usar o LMS. E evite as props drilling em excesso. O que é isso, né? Se você estiver passando a proposições através de muitos níveis, né? Considere apenas o LMS. Então, é uma parte técnica, né? Essa que eu estou falando. A documentação vai estar melhor explicado, tá? Porque aqui eu não posso, também o objetivo não é ficar abrindo o Visual Studio Code e mostrando a codificação. É só mostrar conteúdo que você tem que entender, tem que ir atrás para saber, para você realmente trabalhar de uma forma mais eficiente dentro desse universo de desenvolvimento. Né? E mantenha componentes independentes. Cada componente deve funcionar isoladamente quando possível. A gente sabe que muitas vezes não vai conseguir, mas sempre tentar manter os componentes independentes, porque também escalabilidade e reusabilidade. Então, ajuda pra caramba quando a gente trabalha com eles independentes, né? E aí, beleza, agora nós temos os decorators, né? Que é o @API, o @track, @wide, que são muito utilizados, né? O que é? A explicação descritiva deles, né? O que são decorators e por que são tão importantes. No mundo do LWC, o decorators são anotações especiais que você coloca antes da propriedade ou métodos para definir seu comportamento. Eles são
como umas instruções especiais que dizem ao framework como tratar cada parte de seu componente. Por isso que o LWC aceita Aura dentro do seu universinho, né? Seu frame. E o Aura não aceita, porque ele não tem essa capacidade de gerenciamento e aceitar outros decorators. Então, essa é uma das razões principais. Meus alarmes. Então, vamos lá, voltando, né? Eles são como instruções especiais que dizem ao framework como tratar cada parte do seu componente. Então, pensar nos decorators como etiquetas que você coloca em diferentes tipos de itens, né? Então, o @API serve. Isso pode ser usado por outros componentes. O @track quer dizer que acompanhe mudanças nisso e atualize a tela quando mudar. Então, quando eu mudar de um componente para o outro, ele vai atualizar a tela. E o @wide ele significa que está dizendo que busque dados automaticamente de uma fonte externa. Então, olha, eu vou lá em um outro local para trazer dados para serem utilizados nessa parte do componente. Então, essas são as traduções dos três, né? Do @API, @track e @wide. O @API, ele define a interface pública do seu componente. É como a porta de entrada que outros componentes podem usar para interagir com ele. Ele serve para receber dados do componente pai, expor métodos públicos e criar propriedades computadas. Essas são as três formas de utilizar ele, né? Caso prático de uso, né? Componentes reutilizáveis, botões, cards, modais que precisam de configuração, formulários dinâmicos, né? Campos que mudam baseado em propriedades. Hoje, né, o Dynamic Form. O Dynamic Form está aí, ó. E isso é utilizado no Dynamic Form. Dashboards, widgets que recebem dados diferentes. Então, quando tem dashboards com dados separados em objetos diferentes, então ele é utilizado para comunicar isso daí também. O que você não vai fazer com o @API? Não use para dados sensíveis. O valor fica visível no HTML, né? Não exponha propriedades que mudam frequentemente. Causa do re-render desnecessário. Ele vai renderizar. Não use para lógica complexa interna. Então, ele é para casos simples, direto ao ponto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, pessoal. Olha, Pedro, eu posso colocar trilhas e coisas assim, mas as trilhas básicas dentro do Trailhead que eu falei ontem, elas contemplam isso também. Elas não passam tão direto, mas elas contemplam isso. E o resultado disso daqui não é só de 1, 2, 3 trail mix, trilhas, de várias coisas dentro do Trailhead. Hoje eu tenho mais, acho que agora eu não lembro bem certinho se são 2.600 beds ou 2.500 beds, perto de 2.600, então é resultado de bastante estudo. Mas sim, é uma boa dica, criar um trail mix relacionado a esses tópicos. Então, mas não espere logo, eu vou criar, mas vai ser mais frequente e eu divulgo daí depois no LinkedIn. Mas valeu aí pela dica, Pedro. Tá, Augustinho. Ô, Augustinho, fala, meu amigo. Beleza, eu também recomendo os livros da PECT, né? Na Udemy também tem cursos bem acessíveis, né? Eu ia falar amanhã, mas já vou adiantar. Depois, aqui um futuro meio breve, tipo assim, um mês, no mínimo, vai ter uma outra continuação dessa série, só que é mais focada. Aí sim a gente vai codificar, só que daí vai ser uma série de larga escala. Então vai ser uma coisa fechada também, acesso controlado. Então eu vou dar mais notícias, né? Que vai exigir mais engajamento meu e também das pessoas que vão participar. Mas tem coisa diferenciada vindo aí para esse universo Salesforce este ano ainda. Voltamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o @track, né? É o sistema de reatividade do LWC. Ele diz ao framework quando essa propriedade mudar, atualize a tela automaticamente, né? Como o Reactive
funciona por baixo dos panos. Ele monitora o framework e cria os observers, que seria aquelas propriedades do arroba track. Ele vai ficar olhando lá. Mudou? Pum, vou lá e eu atualizo a tela. Por detecção. Quando o valor muda, o framework detecta. Ele fica lá, tem o arroba track, é um observador. Ele vai ficar verificando. Teve mudança? Pum, significou que ele tem que atualizar. A renderização dele, né? Apenas a parte da tela que usa essa propriedade é atualizada. Olha aí, o arroba track. A parte da tela. Por isso, de novo, o LWC aceita o Aura dentro e o Aura não aceita a LWC. Tem aí, vai surgindo os porquês, às vezes, das funcionalidades dentro do Salesforce, né? Que eu acho bem interessante, às vezes, a gente entender os porquês, porque isso ajuda a gente na fundamentação para depois a progressão. E, às vezes, até, tipo assim, pô, uma coisa que não tinha nada a ver, você pensa, será que isso daqui não vai funcionar? Como eu fazia antigamente, o erro e acerto. Eu vou tentando, vai dando errado, vai treinando, pum, deu certo, uhul. Vamos para frente, pessoal. Então tá, e a otimização, né? Múltiplas mudanças em ciclos são agrupadas. Então, existe uma coordenação, né? É otimizada. E aí, o arroba wide? Ele é um sistema de conexão reativa com fontes de dados. É como um canal que fica observando mudanças e automaticamente atualiza seu componente. Mudanças de dados. Qual que é a vantagem? Eles são automáticos, sem código. A palavra é feia, tá? Boolean plate significa que ele é Boolean. Boolean, a gente sabe que é 0 ou 1. Então, plataforma de booleana. Né? Ele sem essa codificação de plataforma booleana. Então, é uma palavra bem chata, até para falar, é um saco, desculpa a palavra, hein, pessoal? Mas é essa daí. Ele tem sem essa codificação booleana, né, da plataforma. Ele é reativo, ele atualiza quando muda dados, ou os dados mudam. Ele tem cache, performance otimizada, então ele é mais rápido, pelo fato dele trabalhar com cache. E ele tem gerenciamento de ciclo de vida, automaticamente limpa. Né? Ele controla o seu ciclo, essa limpeza automática. Né? Trabalhando com cache, limpeza automática, muito espetacular. Qual que é a desvantagem? Porra, Maurício, tem desvantagem? Tem. Menos controle. A dificuldade em tratamentos de erros complexos. Porque erros complexos não é fácil de você pegar e isolar. Existem, como a gente sempre fala, aqueles workarounds lá. Normalmente você tem que criar um objeto de tratamento de erros nesse nível, né? Quando você começa a usar bastante essa parte. Mas não é difícil, tem muita informação na internet aí. Mas uma das coisas é a dificuldade em tratamentos de erros complexos. Erros complexos. Os erros padrões, coisa, mamão com açúcar. A curva de aprendizagem, né? A sintaxe é uma sintaxe única da Salesforce. Então, você tem que estar imersivo dentro do material da Salesforce, que também não tem muita coisa. É uma das coisas chatas, né? Às vezes parece que a Salesforce ela quer guardar tudo para ela, né? Então é muito difícil, a gente tem que ficar navegando, a gente tem que ficar minerando, né? Não é Bitcoin, mas você tem que ficar minerando na internet para achar informações que nos ajudem. O debugging, mais difícil que chamadas manuais. Então, claro, é tudo automatizado, então o debugging é mais complexo. Por isso, às vezes, você tem que criar um objeto customizado para tratar os erros que facilitam a parte de debug. Né? E quando usar o @wide versus a chamada manual? É quando o debug começa, o debug começa a ficar mais difícil. Né? O que é Lightning Data Service? LDS. O famoso LDS, né? Às vezes a gente nem lembra do nome completo, só lembra dos acrônimos, né? Então, imagina que você precisa mostrar dados de uma conta no Salesforce. Você poderia escrever uma classe Apex com SOQL, criar um controle, fazer uma chamada assíncrona, tratar erros e gerenciar loading states.
Com tudo isso aí, o LDS, ele faz tudo isso daí. Então, ou você também pode usar ele para fazer tudo isso em 2 linhas de códigos. Né? Então, o que facilita o LDS? Né? Em vez de você ter que ter tudo isso separado, que ele também aceita, ele acelera o processo de codificação em termos do Lightning. O LDS é um sistema nativo da Salesforce para operações de dados com os Lightning Components. Né? Nos Lightning Components. Tá? Não pense no Apex, não. O LDS é específico para operações de dados em Lightning Components. É como um serviço de entrega que busca dados em bancos, autentica automaticamente a informação, ele faz o cache para performance, ele atualiza em tempo real e ele gerencia permissões de acesso. Uhul! A pessoa só vai ver o que ele tem acesso a ver. Então, a gente sempre usa o LDS quando possível. Desculpa, pessoal. Eu moro no centro de Curitiba, então tem essas inconvenientes. Sempre se usa o LDS quando possível, porque ele tem menos código, ele é mais seguro, a performance dele é bem melhor e a manutenção é mais fácil. É chato de aprender? Um pouquinho, mas depois que você aprende isso, quando você trabalha com LWC pesado, meu amigo, minha amiga, é muito bom. Quando não usar o LDS, né? Quando os dados complexos, com dados complexos de múltiplos objetos relacionados. Então, quando começa a ter aquele relacionamento bem mais complexo, quando você tem que parar, às vezes, diagramar os objetos, ver de onde que sai cada informação, né? Ele é chato. Então, você não use o LDS, porque aí sim ele vai ser bem mais chato de escrever do que um componente normal. Né? Ao tirar a linguagem normal, utilizar uma classe por trás do LWC para fazer isso daí. Operações em massa. Use Batch Apex. Operações em massas em LWC, use Batch em Apex. E também, quando os dados estão em sistemas externos. Ele não trabalha com sistemas externos. Ele é nativo Salesforce para operações de dados em Lightning Components dentro do Salesforce, nada de externo. Vamos lá, agora vamos para Apex avançado, né? Então, por quê? Vamos lá. Batch Apex para processamento massivo. Para que serve? Imagine que você precisa atualizar, mais de 100 mil registros, né, no Salesforce. Pô, 100 mil registros? Caramba, que pancada, né? Se você tentar fazer isso de uma vez, você vai esbarrar nos governance limits, né, os limites da plataforma. O Batch Apex é uma solução para processar grandes volumes de dados de forma segura e eficiente. Pense nele como uma linha de produção, tá? Ele divide o trabalho em lotes, menores. Ele processa cada lote separadamente. Ele mantém o controle no processo, do progresso do processo, e ele ainda lida com erros sem perder tudo. Então, ele vai processar e a parte de erro é isolada. Então, não é aquela folia, ou é tudo ou é nada. Ele isola. Então, não. Como utilizar ele? Você vai criar uma classe que implementa 3 métodos principais. O Start, que define quais são os dados a serem processados, como um gerente que prepara uma lista de tarefas. Tá? O Execute processa cada lote de dados, como os operários que vão executar as tarefas em grupos. E o Finish, que faz ações após tudo ser processado, como o supervisor que vai gerar o relatório final, vendo, pô, deu certo, opa, isso aqui teve tantos erros, tudo. Então, são esses 3 métodos principais que tem que ter dentro de uma classe Batch Apex. Né? Qual é o padrão de uso dele, né? Limpeza de dados, remove registros antigos, atualização em massa, corrige dados em milhares de registros, sincronização, conecta com sistemas externos. Uhul! Muito utilizado. Batch Apex é muito utilizado na parte de integração.
E cálculos complexos, né? Ele processa métricas que exigem muita CPU, pelo fato da sua divisão em lotes, tudo bonitinho. Então, ele tem essa capacidade de não estourar o limite do CPU também. Quais são as melhores práticas, né? Testes com dados reais. Sempre teste com volumes similares aos de produção. Então, por isso que normalmente o teste pesado da batch class, ele acontece em uma UAT ou, no mínimo, numa partial sandbox, né? Implemente logins. Registre o processo de debugging para você tratar depois, né? Trate erros graciosamente. Um erro não deve parar para todo o processo. Perdão, um erro não deve parar todo o processamento. Então, de novo, não é aquela folia do tudo ou nada. Ele vai indo, deu erro aqui, pum, vamos para o outro. Ele vai continuando, né? E monitore os trabalhos. Use ferramentas para acompanhar a execução. De novo, o debug ou a parte do Salesforce de tratamento de erros, ou quando você implementa a parte de tratamento de erros customizada, né? Depende da situação de cada empresa. Considere limites. Cada batch tem seus próprios limites de execução, então tem que saber qual que é a limitação dele, né? Casos a evitar. Não use para poucos registros. Menos de 1000 registros, meu amigo. O CDML é normal. Não pense que eu vou andar 300 metros, vou pegar uma Ferrari só para andar esses 300 metros. Vai de fusquinha. Vai de boa, né? Então, aí tem a verificação. Se você vai usar poucos registros, não usa o batch. Vai no DML normal, que faz o serviço muito bem. Não processe em tempo real. Batch é assíncrono, não é síncrono. Então, não use nada em tempo real com o batch. Não ignore o statefulness. Se precisar manter estados entre batches, não use o batch. Então, não use, tá? Não esqueça dos limites. 100 batches concorrentes por org. Então, aí está o limite. São 100 batches concorrentes por org. Concorrentes é que são executadas em concorrência. Porque senão, depois disso daí, você vai começar a trabalhar com dados que nem a torta direito, vai começar a dar erro de limitação, vai atualizações erradas. Meu Deus, a cagada está feita. Scheduler Apex. Então, automação programada. Para que serve? É o agendador de tarefas do Salesforce, né? Ele permite executar códigos automaticamente em horários específicos, como uma agenda de reuniões automática, né? Eu vou executar ele no horário mais tranquilo. Então, isso é muito utilizado quando tem parte de integração, parte de atualizações, quando ninguém está usando. Porque, às vezes, quando a pessoa está usando, ela pode estar usando o registro que ela vai estar brincando, vai sofrer atualização e, às vezes, não atualiza. E depois ele pergunta, mas não atualizou aqui, eu vi que está no ERP lá, está com informação diferente, os outros atualizou e esse registro não atualizou. Então, né, serve para isso também, né? Como utilizar? Você cria uma classe que diz o que fazer e depois agenda quando fazer. Então, você tem uma configuração lá de agendar, né? A gente chama de Cron Expression. É uma linguagem que define horários, né? Ela tem interface schedulável, agendável, em português, né? O schedulable. Define o trabalho a ser feito. E ela também tem um system.schedule, que é o programa de execução que ele vai executar. Qual é o seu padrão de uso, né? Backups noturnos, exporta dados diariamente, às 2 horas da manhã, seria um exemplo. Limpeza semanal, ele vai remover os arquivos temporários. Pô, Maurício, mas no Salesforce tem arquivo temporário? Tem. Quando você começa a trabalhar bem a fundo no desenvolvimento, você começa a ver todas as capacidades e funcionalidades de desenvolvimento da plataforma Salesforce, você vai descobrir que tem bastante. Atualizações recorrentes, né? Então, ele vai sincronizar com sistemas externos. Então, aquela folia. Informação lá do ERP que tinha sido atualizado, mas o cidadão está com aquele registro aberto, não vai atualizar. PT saudação, perdeu a atualização. E relatórios automáticos, né? Enviar por e-mail métricas. Então, eu preciso que as pessoas amanhã, toda segunda-feira, recebam
um relatório com as oportunidades que eles estão trabalhando. Tá aí uma das coisas para serem utilizadas. Quais são as melhores práticas, né? Documentar primeiro os schedules. Mantenha registro de tudo que está agendado, para não existir muita concorrência, né? Para deixar as coisas bem certinho e também se controlar. Tipo, eu vou rodar isso aqui antes, porque depois tem um outro trabalho que está agendado que precisa dos dados atualizados disso daqui. Então, você tem que ter uma documentação do que está rodando, agendado, para você saber o que tem que se fazer antes ou depois. Então, isso é uma das melhores práticas, né? Ter tudo documentado. Testar horários diferentes. Verifica se funciona em fusos horários. Às vezes, a tua org é uma org de várias localizações globais. Então, você tem que verificar bem certinho como que é. A atualização vai ocorrer, como o trabalho vai ocorrer, se não vai afetar pessoas que estejam trabalhando. Então, você sempre tem que testar os horários. Quando você tem orgs globais, né? Normalmente, uma single org de utilização só no Brasil, claro, o Brasil tem o fuso tem 3 fusos, né? Se eu não estou enganado. Então, você tem que testar isso aí. Mas, normalmente, você tem que prestar muito mais atenção quando você tem uma org em ação em vários países, né? Implementar monitoramentos, né? Saber se os trabalhos estão sendo executados, se não estão tendo erros e quais são os erros que estão acontecendo para depois remediar eles ou modificar, tratar eles, né? E considere a sobreposição. O que acontece se um job demorar mais que o esperado? Putz, o que vai acontecer? Um outro job vai começar e vai sobrepor? Você tem que aprender isso daí, né? O que vai acontecer? A gente sempre tem que colocar, né? Eu digo assim que o desenvolvedor tem que ter a mesma mentalidade do arquiteto, sempre pensar no futuro, né? Nunca fazer só pensar no presente. Vou fazer isso aqui que vai executar isso e ponto, para ter essa solução. O que acontece se esse negócio demorar um pouquinho mais? O que acontece se cair, se a internet estiver mais lenta, né? E tiver um retry do coisa lá para reexecutar? Vai acontecer, vai ter um outro trabalho que vai executar. Você tem que sempre pensar nessa parada do futuro. Sempre tem que ter essa mentalidade de arquiteto. Né? Não precisa ser um arquiteto, você pode ser um desenvolvedor para sempre, mas tem que ser essa mentalidade aberta, não pensar só no que você tem que fazer ali, para ter saudação, deixar os outros se ferrarem. Você tem que pensar nessa arquitetura, porque aí, com isso, a tua eficiência, a tua capacidade, a tua qualidade vai aumentar muito, e você vai ser, sim, uma pessoa que vai ficar nesse mercado por bastante tempo e ser requisitado, né? Tem muitos arquitetos aqui, muitos desenvolvedores que são sêniores que eles podem falar sobre isso daí. Né? Quanto melhor, quanto mais eficiente for, mais trabalho você vai ter, mais fácil também de mudança de trabalhos. Então, tem várias coisas que vão te ajudar, né? E tem a fallbacks. Se o job falhar, o que vai acontecer? Né? O fallback, o que vai acontecer? Qual que é a reação? Qual que é o que vai acontecer se ele falhar? O que ele tem que fazer se ele falhar? Então, casos para evitar isso, essa parte do schedule. Tá? Não agende muitas tarefas. Limite de 100 trabalhos agendados. Então, senão você vai começar a acumular muito coisa. Pense que os trabalhos vão executar registros, e às vezes os registros vão aumentando. Então, não ignore os timeouts. Os jobs têm limite de tempo. Então, se começar a dar problema, timeouts, vai ver o que está acontecendo. Não use para ações imediatas. Há sempre delay mínimo de alguns minutos no início dele. Não é assim, eu agendei para as 8h14. 8h14 vai começar. Não, ele sempre vai ter um delay. É um sistema. Ele não é um relógio suíço. Ele é um sistema que ele está executando várias coisas, vai entrar numa fila de execução, e às vezes nessa fila de execução alguma coisa demora um pouquinho mais para depois começar. Então, ele nunca é para ações imediatas. E não esqueça dos feriados, tá? Considere dias úteis não úteis. Então, não vamos esquecer dos feriados nos agendamentos. Killable Apex, né? Não tem uma tradução bem aportuguesada, né? Mas é o processamento em fila, né? Então, a fila está ali, a kill está ali, e o Apex vai processar em fila. Para que ele serve? Ele é melhor dos dois mundos entre o Future Methods e Batch Apex. Ele permite um processamento assíncrono
com mais controle e flexibilidade. Então, vamos lá, vamos pensar, né, numa fila de atendimento onde cada cliente é processado na ordem. Ele vai demorar, às vezes, um pouquinho, um ou outro, mas ele vai ter um processamento bem sincronizado, bem em ordem, né? Como utilizar? Implemente a interface de filas, né? E use o system.enqueueJob. Isso vai estar no material de apoio, tá, pessoal? Para adicionar a fila. Então, você vai poder passar objetos complexos como parâmetros, chamar outra queue, né? Também. Ter melhor tratamento de erros e você vai monitorar o progresso mais fácil. Quais são os padrões de uso, né? Ele trabalha em interoperações assíncronas, chamadas externas que podem demorar, né? Ele tem processamento complexo, tarefas que exigem múltiplos passos, ele vai executar tudo certinho. Lembra lá, uma fila chamando outra fila, execução em ordem. Ele tem uma execução em ordem, então ele executa tarefas que exigem múltiplos passos. Chaining de operação, ele executa uma tarefa que leva à próxima. Então, ele tem esse controle. Ele tem o retry automático, né? Ele tenta novamente se falhar, mas ele tem um limite X de retries. Se não me engano, são 3 a 5. Não tem esse número de cabeça aí. Se alguém aí lembrar de quantas vezes o retry acontece, acho que, se não me engano, são 3 vezes que acontece, né? Melhores práticas. Use para operações médias, não muito pequenas, não muito grandes, né? Ela não é para batch, ela não é para real time. Implemente o retry lógica, né? Trate falhas com tentativas. Vamos lá, o retry. Pô, deu errado? Vamos tentar de novo. Deu errado? Ah, pô, vai tentar mais uma vez? Não deu errado de novo? Ah, daí sim, vamos ter que ver o que está acontecendo. Monitore a fila de forma bem correta. Não encha a fila demais. Então, veja que vai estar entrando dentro da fila e não alongue ela. Não é uma fila sem fim. É uma fila com início e fim, né? Para ter performance. Considere prioridades. Alguns jobs são mais importantes que os outros. Então, tenha em mente isso. O que vai ser executado em sua ordem. Lembre-se que ela vai processar de forma correta. E documente dependências, né? Jobs que dependem de outros jobs. Ah, pô, isso daqui vai executar, mas, pô, vai ter num certo período que eu vou chamar isso daqui para executar em determinadas ações que acontecerem aqui. Ele vai executar esse para depois voltar para cá. Então, sempre documentar. Casos a evitar. Não use para tudo. Avalie se realmente precisa ser assíncrono. Não ignore limites, né? O Queuable Jobs, na fila por vez, são 50 apenas, né? São 50 Queuable Jobs na fila por vez. Não crie chains infinitas, cadeiras infinitas. Pode causar loops. Então, aquelas de chamadas e sequenciais, não crie infinitas. Olha, o loop dentro do for, o loop dentro do for, o for dentro do loop. Agora me deu um bug aqui na cabeça. E não esqueça de logins também. Debug assíncrono é mais difícil. Então, de novo, às vezes vem você pensar em criar um mecanismo de debug customizado para pegar tudo o necessário. Future Methods. Processamento assíncrono. Para que serve? É o método assíncrono original do Salesforce. Permite executar código no futuro, fora do contexto atual. Imagine como deixar um recado para alguém executar depois. Um recado lá na secretária eletrônica, o cara vai escutar depois. Vou executar isso agora. Como utilizar? Adicione a anotação @future a um método estático. Útil quando você precisa fazer callouts após DML, quer evitar mixed DMLs, erros de DMLs, e precisa processar fora do contexto do usuário, né? Você não quer ação imediata, então, vai executar lá, o usuário vai estar trabalhando tudo, mas daqui a algum tempo ele vai executar essa operação. Não precisa ser agora, ele não precisa ter isso daqui agora. Seus padrões de uso, quando ainda usar, né? Callouts após DML, padrão comum em integrações. Evitar mixed DML.
setup versus not setup objects. Aí, ó, você tem que ter cuidado com os objetos que estão sendo utilizados, né? Objetos de configuração e objetos não de configuração. Migração de código de legado, né? Então, o sistema que já usa um future, que é código legado. E casos simples, quando a fila seria assassinada. Então, tipo assim, pô, a fila tem muita coisa, ela vai ser morta, porque excede o limite. Então, quando tem esse parâmetro, essa visão de, putz, vai ser uma execução em fila que vai dar no limite, não pense na fila, pense na future method, tá? Melhores práticas, usar apenas quando necessário, prefira filas para novos códigos. Documente bem. Future methods são menos intuitivas. Teste cenários de erro. O que acontecer se falhar? Né? E considere limites. 50 future methods por transação. Então, esses são os limites a considerar. Casos a se evitar. Não use para novos projetos. Prefira a fila. A fila é mais tranquila, mais bonitinha, coordenável, controlável, né? Mas, de novo, dependendo da situação, você vai considerar. Mas nesse aqui, se for uma coisa nova, tudo bonitinha, prefira a verificação da fila. A fila funciona? Pum, vai para ela. Não passe objetos complexos, então só tipos primitivos. Isso é uma coisa bem interessante, né? A gente vai falar sobre objetos mais tarde, numa outra chamada, tá bom? Mas prefira eles nos primitivos. Não ignore a falta do chain, tá? da cadeira. Não pode chamar outro future. Então, não existe isso aí. Eu vou sentar e esperar outra coisa executar. Então, você não vai conseguir rodar isso daí, vai dar pau. Não use para tudo. Avalie a necessidade. Então, você vai usar porque realmente fazer sentido, que cair naquele caso de usos nas suas melhores práticas, né? E por último, nós temos o callouts HTTP com name credential. Por favor, pessoal, name credentials. Não guarde configurações de credenciais de conexão de outras aplicações em setup, em configurações de setup ou metadata. Use name credentials. É o padrão de segurança da Salesforce. Ou não use como muita gente usava antigamente, hard code dentro do código. Por favor. Callouts HTTP com name credential. Né? É um sistema de integração seguro da Salesforce. Ela permite conectar com APIs externas de forma protegida, como ter um passaporte diplomático para acessar outros sistemas. Como utilizar? O name credentials são configurações centralizadas que armazenam URLs, usuários, senhas, gerenciam autenticações, né, OAuth, JWT, etc. E eles isolam credenciais do código, facilitando manutenção. Essa é uma das principais coisas, né? Padrão de uso, APIs REST externas, conectar com sistemas de pagamento, ERP, etc. Microserviços, ele comunica com a arquitetura moderna. Webhooks, receber notificações de sistemas externos. E serviços clouds, AWS, Azure, Google Cloud, etc. Quais são as melhores práticas? Sempre use name credentials, nunca hardcode URLs ou credenciais. Implemente o retry logic. APIs externas podem falhar. Então, de novo, lá o retry. Use timeouts apropriado. Não espere para sempre. Se esperar para sempre outro sistema te responder, meu amigo, o usuário vai ficar com a tela congelada lá e vai sair dando tiro para tudo que é lado. Né? Então, use timeouts. Vai esperar 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Então, beleza, né? E trate todos os status, os códigos de status, né? 200, 400, 401, 500, 204, etc. Trate os códigos, mostre o que ele significa, né? E implemente o circuit break. O que significa isso? Pare de chamar se a API não está respondendo. Né? A API parou de responder, não vai ficar esperando de novo, né? Não é só os timeouts, mas caramba, pum,
Não respondeu? Já corta. Não precisa dar timeout. Então, também é essa parte. O timeout é mais começou a ter a transação de dados, a conversa, começou a demorar um pouquinho para retornar, continuar retornando, pum, já é o timeout. Foi lá, chamei a API. Não me respondeu? Já pare a chamada. Não gaste recurso do sistema. Casos a evitar. Nunca exponha as credenciais, né? Use name credential, eles servem para isso. Não ignore SSL e as suas certificações, é uma segurança crucial. Não ignore isso, pessoal. Não faça call-out síncronos em trigger. Use assíncrono, por favor. E não esqueça dos limites, né? 100 call-outs por transação. Essa é uma coisa muito séria, né? Limitação. Né? Então, não esqueça dos limites. Integrações e APIs. Bom, eu vou voar um pouquinho nessa parte, eu vou passando, eu sei, pessoal, se vocês precisarem desconectar, por favor. Como o material é bem técnico e é muito falado, eu vou continuar passando isso aqui, vai extrapolar uns minutos do período das 8h30, mas pensem que isso daqui está sendo gravado, depois eu vou divulgar o vídeo e o material de apoio, né? Então, fiquem tranquilos em termos de terem que desconectar. Integrações e APIs, né? A vida do desenvolvedor é criar integração também. Então, essa é uma das coisas, né, que a gente sempre trabalha. A REST API é a forma mais moderna e padronizada de integrar sistema, né? Pense como inglês para computador. Todo mundo entende. Todo mundo entende inglês no computador. Todo mundo. É inglês. É entendível. O REST API do Salesforce permite consumir, buscar dados em outros sistemas, criar, expor dados para outros sistemas, sincronizar, manter sistemas em harmonia. Então, essas são as 3 características do REST API. Como utilizar ela, né? Como consumidor. Então, como consumidor, eu tenho que colocar lá o HTTP request / HTTP response na Apex. Ou usar umas ferramentas como Postman para testar, que ele faz o parseamento do JSON e XML retornado. Então, ele trabalha. O Postman é uma ferramenta... também eu vou falar sobre ferramentas, tá? Mas o Postman é uma ferramenta vital. Tanto o Postman como o SOAP UI são ferramentas vitais para você fazer testes de integração. Né? Os fakes testes, ou quando você tem o ambiente de teste do outro lado lá, para você fazer a teste de conexão, tudo eles são vitais. E também como provedor, a gente vai criar classes de Apex com anotações @REST-resource, que vai ser definida como endpoints específicos, né? E a gente vai fazer a implementação dos métodos get, post, put, delete, como provedor. Então, aí você vai dizer o outro sistema, quando bater ali, solicitar informações, né, naquele endpoint, que vai ser da parte do URL e ter a parte da classe, o que ele vai poder fazer, né, os métodos que essa classe ela vai trabalhar e vai deixar aquela chamada executar, né? Então, valeu, Steven. Até a próxima. Padrões de uso, né? Perdão, Gustavo, ele gera um tipo de certificado. O que gera um tipo de certificado? Desculpa, eu vi a tua pergunta agora. Você está falando do call-out? Da parte da certificação do call-out? Não, ele não gera certificado. O certificado tem que ser gerado de uma outra forma. Existe como você gerar... isso, o HTTP ele não gera certificado. Você tem que gerar ele de uma outra forma. Existe dentro do Salesforce a criação de certificados, né? Mas ele não gera. Ele vai consumir o certificado. Ele tem que consumir certificado para a parte de segurança. Então, mas a geração de certificado é dentro do Salesforce ou é externa. Ele só consome.
Quais são os padrões de uso do REST API, né? Ele é utilizado na parte mobile, na parte dos aplicativos, né? Os aplicativos que acessam dados do Salesforce. Ele é utilizado no single sign-on, né? Também na autenticação entre sistemas, é muito utilizado, né? O single sign-on, ele é campeão nessa parte de utilização da REST API. Na sincronização de dados, ele mantém sistemas mais consistentes, então o REST API em sincronização de dados, ele é o campeão. E também a arquitetura de microserviços, né, como comunicação entre outros serviços. Então, já se diz bem, é bem lógico, né? Então, comunicação entre outros serviços, o REST API também é uma das preferidas. E quais são as melhores práticas da utilização da REST API, trabalho com REST APIs, né? Utilize versionamento nas URLs. Então, a versão 1, versão 2, versão 3, você tem que ter controle disso, você tem que saber o que você está fazendo. Versionamento é muito mais tratado quando você trabalha com Apex, que é Apex Exchange, né, criação de aplicativos, tudo, né, também às vezes você tem microserviços, então você controla qual deles vai ser utilizado em cada momento, então também essa parte de versionamento. Documente tudo, né? Use o OpenAPI ou Swag para documentar o que o REST, a API está fazendo, o que a REST API está fazendo. Então, utilize, né? Documente, torne a vida dos outros mais fácil. E a tua também, porque hoje você pode estar fazendo, vai estar com tudo fresquinho na tua cabeça. Pô, mas daqui um mês, 2 meses, vai dar um erro, alguma coisa, você vai ter que voltar lá e até você relembrar. Então, documente tudo. É a chave da coisa. Facilita a vida tua e dos outros. Né? Pense como arquiteto. E implemente paginação para grandes datasets. Então, pô, a pessoa vai ficar dando scroll lá para sempre. Cara, que coisa chata. Então, quando você vai trabalhar para mostrar dados externos e coisas assim, pense em paginação. Coloque lá 50. Deu 50 registro, página. Então, torne a vida dos outros fácil. Então, implemente paginação. Também, use status codes corretamente. 200, 201, 400, 404, 500. Utilize correto. Não pegue existe uma tabela muito grande de erros de codificação de chamadas, né? Então, entre nessa documentação que existe no HTML lá e veja todos os estados e realmente utilize o status correto. Salesforce trabalha com todos, tá? De novo, implemente rate limit. Proteja a sua API de abusos. Implemente a limitação da utilização dela, até como ela pode ser utilizada e até quando ela pode ser utilizada. É um pouquinho chato? Essa parte é um pouquinho mais chata, mas é uma ótima prática. Quais são os casos para você evitar o REST API? Para não expor dados sensíveis sem autenticação. Então, pense nisso. Se você for utilizar o REST API, não tenha dados sensíveis sem ter existir a autenticação dessa utilização dessa REST API. Não ignore o core. Cores são Cross Origin Resource Sharing. Isso é a parte de hackeamento, né, onde que você vai ter a parte cruzada, né, de compartilhamento de dados e resources. Não retorne tudo. Use campos específicos, seja direto ao ponto. Quando eu falei ontem no select, não utilizar o select asterisco, ponto asterisco, não, você tem que fazer o select direto. Select ID from account limit 10. Você tem que ser específico. Pense que você vai estar trabalhando com a multi-tenant, né? Você vai estar usando a capacidade do servidor. Então, seja bem específico, seja bem claro. Performance, eficiência, né? E não esqueça de login de novo, né? Parte de bug, auditoria. Se for preciso de novo, cria lá. Eu vou compartilhar no LinkedIn, na próxima semana, um material sobre customização de debug dentro do Salesforce. O debug do Salesforce é legalzinho, né? Mas ele tem suas limitações. E às vezes você implementar um debug
mais customizado, mais pesado, vai ajudar muito a sua e a vida de muitos. SOAP API, né, o protocolo corporativo, né, é um protocolo enterprise maduro para integrações. Enquanto o REST é como uma conversa casual, né, ele é mais prático, é mais leve, tudo. O SOAP não, é um contrato legal. Então, tudo é definido rigorosamente. Então, baseado no WSDL, né, Web Service Description Language. Então, é gerado essa classe a partir do WSDL. Então, você tem que exportar o WSDL, né, tem lá dentro da configuração do Salesforce, o WSDL, para você poder criar a classe SOAP API. Então, e também, ele chama métodos como se fossem locais. Ele lida com tipos complexos e heranças. Ele é mais parrudo, ele é mais maduro, mas ele é mais formal. Ele tem as suas regras a serem seguidas estritas e diretas. Você não pode ter falhas. Como eu posso dizer isso daí? Então, né? Quais são seus padrões de uso? Né? Eles são bastante utilizados em sistemas legados, onde as empresas com infraestrutura SOAP existem, que era antigamente, bem antigamente, era SOAP pesado, coisa bem estruturada, bem organizada, tudo isso aí. Valeu, Jânio. Até a próxima, meu amigo. Transações complexas. Então, ele é utilizado em operações que requerem múltiplos passos. Aí, ó, múltiplos passos. O SOAP é campeão. Por quê? Ele é estritamente organizado, ele é bem restrito. Tá? Ele tem tudo certinho. É que nem aquela pessoa que chega no trabalho, vê que o lápis está fora do lugar e já fala, pô, alguém mexeu na minha mesa. Então, tá tudo certinho, bonitinho. Também, ele é integrações B2B. Então, entre empresas com contratos formais. Então, são uma integração bem restrita, bem formalizada. Então, e ele é, como eu falei, em ambientes corporativos, onde o padrão é crucial. O padronização é crucial. Então, é aonde são os padrões de utilização. Quais são as melhores práticas da utilização do SOAP API? Use o tooling adequado, SOAP API SOAP UI e o WSDL2 Apex. Esses são os dois toolings para você utilizar no SOAP API. SOAP UI e o WSDL2 Apex. Não, o Mário, existe ainda umas discrepâncias. O Mário perguntou aqui, tudo que o SOAP API faz, o REST API faz? Não. Ainda existem coisas mais tradicionais, mais complexas, que o REST API ainda tem um limite. Mas o REST API sempre está na evolução. Em compensação, o SOAP não. O SOAP, para a evolução dele, ele é bem mais lenta, porque é uma coisa bem mais antiga. Mas o REST API cada vez está ganhando mais capacidade. Mas ainda existem algumas coisas mais controladas, mais antigas que o REST API ainda não faz. Né? Então, um exemplo disso, eu vou colocar o Marketing Cloud. O Marketing Cloud, a comunicação dele, a criação dele, ele é uma enterprise, então ele tem o padrão de integração baseada no SOAP. E o padrão o padrão de objetos do Marketing Cloud o connector é baseado muito no SOAP API. Então, a gente, às vezes, tem que criar uma REST, uma integração REST, para buscar outros dados que não estão contemplados no conector do Marketing Cloud, que é baseado no SOAP. Né? Então, ele ainda tem essa restrição. Isso é uma das coisas. Né? Então, por isso que o SOAP API ainda tem coisas que o REST API não consegue fazer. Vamos lá. Cache WSDL localmente, não busque dinamicamente. É sempre local. Não tente abraçar o mundo, fazer que ele vá em termos dinâmicos. Implemente timeouts, mesma coisa, né? Chamadas podem demorar. Trate falhas graciosamente. SOAP falhas são comuns. Então, tenha uma mensagem mais graciosa, traduza essa mensagem esquisita em alguma coisa mais
mais bonitinha, né, para quando estourar na tela do usuário. Né? E monitore performance. O SOAP API tem mais overhead que REST. Ó, uma das coisas que o REST tem é melhor. Né? O SOAP ainda ele tem mais overhead. Quais são os casos para se evitar o SOAP? Né? Não use para coisas simples. O REST é mais leve. Não ignore o versionamento. Principalmente isso no SOAP. Não ignore o versionamento. WSDL muda. Então, sempre pegue o WSDL atual quando você for começar a trabalhar com o SOAP. Não vai pegar o antigo. O WSDL muda. E não esqueça do XML parsing. Pode ser complexo, mas você vai ter que trabalhar no parsing do XML. Né? E não use sem necessidade. Prefira REST para novos projetos. Use só quando a coisa for complexa, existir formalidade e quando for bem restritiva. Né? Bulk API, né? Ela serve para tratamento de dados, é o sistema de carga em massa da Salesforce. Enquanto as APIs normais são como carros de passeio, o Bulk API é um caminhão de carga, feito para grandes volumes. Então, quando formos trabalhar com grandes volumes, sempre lembra daquela palavra, bulkification. Né? Então, quando utilizar ele, meus amigos, em processos assíncronos com 4 passos. 4. Criar job, definir operação e objeto. Adicionar os batches. Enviar dados em lotes. Fechar o job. Indicar que ele terminou. Acabou. Não preciso mais de você, do teu recurso. E monitorar. Checar os status e resultados. Se tiveram falhas, quantas foram falhas e quantas não falharam. Né? Monitoramento. Padrões para uso do Batch API. A migração de dados. Normalmente, os sistemas legados para Salesforce exigem migrações de grande quantidade de dados. Então, é uma dos padrões de utilização. Backup e Restore. De novo, Backup e Restore sempre fala em grandes volumes de dados. Independente se é incremental ou não, grandes volumes de dados. Então, aí tá. E as sincronizações diárias entre data warehouses. Então, também vai sincronizar, vai trabalhar com grande quantidade de dados. Então, utilize isso. E também a última, né, pense no ETL, nos processos de ETL, de extração, transformação e de load. Isso exige bastante recurso e precisa ser um caminhão para trabalhar com isso, né? Não uma REST, uma SOAP. Então, você pense esses são os padrões de uso para o batch, né? Para o Bulk API. Quais são as melhores práticas? Utilizar CSV Formata, mais eficiente para trabalhar com XML e JSON. Tamanho adequado dos batches, de 5 a 10 megabytes por batch. Lembre-se que normalmente um registro do Salesforce, ele ocupa 8 KB de memória. Então, de 5 a 10 megabytes por batch é bastante coisa. Monitore com ferramentas, com Workbench, com Data Loader. Se utilize elas para trabalhar com o monitoramento desses trabalhos. Implemente o Retry Logic, de novo, para batches que falham. Tá? E valide os dados antes. Erros são mais simples, mais difíceis de corrigir nessa parte do bulkification. Então, sempre valide. Né? Pense na Partial Copy Sandbox, na Full Sandbox. Faça essa validação dos dados antes, para ver o que pode acontecer de erros. E quais são seus casos a evitar? Não use para poucos registros, de novo. Não vai usar um caminhão para transportar 1 ou 2 mudinhas de planta, né? Pensa que você vai transportar 100, 200 mudas. Então, a API normal já é suficiente. Não ignore os limites de concorrência. 10.000 batches por dia. Então, o Bulkification tem essa limitação de 10.000 batches por dia. Quer dizer, desculpa, o Salesforce tem essa limitação de 10.000 batches por dia. Pense nisso. Não processe em tempo real. Ele é assíncrono por design. A Bulkification é assíncrona. E não esqueça do cleanup.
Jobs consomem recursos. Então, quando você terminar ele, limpe ele. Né? Faça parte da limpeza. E agora vamos conversar sobre o Streaming API, né? Que trabalha com dados em tempos reais. Só um pouquinho aqui, pessoal. Mário, dúvida mais arquitetural. Criando uma arquitetura entre sistemas do zero, ao invés de usar integrações usando o REST API, seria melhor consumi-las com eventos? Minha dúvida é mais se seria melhor usar mais eventos do que integrações ponto a ponto no geral. Tudo depende, Mário. Depende caso a caso. Eu não sobrecarregaria o Event Platform com muitos eventos, porque tem coisas que não precisam ser tão imediatas. Né? Depende da forma que for consumir tudo. É uma resposta assim que sempre vai ter. Perdão, pessoal, que está me enchendo o saco. Caso a caso. A parte da integração ela é muito perrenha. Então é difícil de responder isso daí, mas eu não eu sou old school. As integrações elas são bem mais eficientes pensando no sentido de REST API do que Platform eventos. O Platform Events ela é mais eficiente para outras coisas. Então, sempre tem que estudar caso a caso. Não é assumir que o Platform Events é mais leve, mais tranquilo de criar, tudo isso é bonitinho. Não. É caso a caso. Então, não existe uma resposta, não, tudo pode ser por plataforma, não, tudo pode ser por REST API. Então, tudo depende da situação. A diferença entre esses dois tipos, calma, porque eu vou falar. Então, a gente vai conversar sobre também a plataforma eventos, né? Que é a integração por eventos. Tranquilo? Então, vai ter isso daí, né? Streaming API, dados em tempos reais, é o sistema de notificação push do Salesforce. Tá aqui, Mário. Enquanto APIs normais são como checar o e-mail, o Streaming API ele é como receber uma mensagem instantânea quando algo acontece. Né? Como utilizar o Streaming API? Ele é baseado em CommitD. Também vai estar dentro do material de apoio. É COMET e o D grandão, que é um protocolo web para push. Então, ele trabalha com o Subscribe, um canal, que é a plataforma Eventos, o Scoot, por notificações, e o Reaja, quando dados chegarem. Então, está aí. A parte do Streaming API é onde que a gente trabalha com a plataforma Eventos. Qual é o padrão de uso dele? Dashboards em tempo reais. Atualizações sem refresh. Notificações instantâneas, quando a gente precisa alertar imediatamente os usuários. IoT Integrations, né? Internet of Things Integration. São dispositivos enviando dados que precisam ser utilizados imediatamente. Minha geladeira está com problema, está me mandando. Maurício, estou fazendo muito gelo. Tenho que desligar um pouquinho o sistema de gelo. Então, são Internet of IoT, Internet of Things Integration. E Collaboration Tools, chat, notificações, tudo que exija coisas imediatas, ações imediatas, que tenha reação imediata. Então, lembre, ele vai estar baseado no subscriber, ele vai no plataforma evento ou outra plataforma de eventos, né? Ele vai escutar essas notificações, ele vai reagir a esses dados que vão chegar. Então, é baseado nisso. Então, é muito mais imediato. Eu trabalho muito com Financial Service Cloud. Perdão, pessoal, que eu estou me estendendo, né? Eu trabalho bastante com Financial Service Cloud. Então, quando tem bancos que querem saber todas as transações dos usuários e armazenarem no Salesforce para reagir, então o Platform Events é muito mais dinâmico para esse sentido, em vez de usar um book, um REST, uma coisa que consome bastante recursos
da ferramenta Salesforce. Então, esse é um dos casos que eu posso te dizer. Quando você está trabalhando no Finance Service Cloud, normalmente, transações de cartão de crédito, de banco, elas são mais utilizáveis com plataforma eventos. Então, o Salesforce não gasta muito os API resource, né? A utilização dos limites das APIs, né? Utilização de limites de APIs, tipo, tem orgs que tem 100 mil APIs por 24 horas, então tem essa parte de recursos, então tem essa, por isso que eu disse, cada caso é um caso que tem que ser analisado, né? Quais são as melhores práticas, né, na utilização do plataforma Eventos? Elas são mais flexíveis que Push Topics. Então, os Push Topics, ele ainda tem essa verificação, né? A plataforma Eventos é quando existir essa flexibilidade. Implementar também reconexão lógica, né? Então, conexões podem cair. Então, você tem que trabalhar com a parte lógica. Não existiu consumo, tem que voltar a reconectar e pronto. Considerar escalabilidades. Muitas conexões simultâneas. Então, é uma outra parte. Trate a mensagem, a ordem das mensagens, né? A mensagem pode chegar fora de ordem, então você tem que verificar, pô, peraí, isso aqui era para ser antes ou outro. É complexo esse negócio de mensagem fora de ordem, mas às vezes existe. Nós estamos no mundo da internet e às vezes dá uns bug, coisa e tem a parada do retry, né? Pô, o cara não conseguiu enviar isso aqui para o subscriber lá. Então, eu não enviei isso, enviei o outro. Consegui enviar o outro. Agora vou fazer o retry disso aqui, vou enviar. Então, tem essa parada também. E a última é implementar o Hit, Heart, Beat, que é manter conexões vivas, né? Tá funcionando, ela tá conectiva, né? Pô, parou o coração de funcionar, pum, tem um marca-passo lá que vai dar o choquinho para retomar a conexão. Casos a evitar, não use para dados históricos, né? Use queries normais. Não ignore o security. Canais podem expor dados, então pense bem. Não esqueça do cleanup, conexões consomem recursos. Cleanup na coisa. E não use sem necessidade, tem overhead significativo da coisa. E o último, né, que nós vamos falar, é a parte do Salesforce Connect, ponto de dados externos para servidor. O sistema de virtualização de dados do Salesforce permite acessar dados de outros sistemas, como se estivesse no Salesforce, sem copiá-los. Pense como ter uma janela para outros sistemas, né? Então, como a gente vai utilizar? A gente vai utilizar ele em externo objects. Então, vamos criar tabelas virtuais que apontam para dados externos, podem ser usadas no SQL, list view e etc. Eles suportam operações CRUD, dependendo do adapter, né? E quais são os tipos de adapter normais? O OData 4.0, que é o padrão mais moderno para APIs REST. O CrossOrg, que conecta duas orgs Salesforce, e os adaptadores customizáveis, onde a gente desenvolve, né? Então, e qual é o seu padrão de uso? Ele utiliza bastante em sistemas ERPs integrados, SAP, Oracle, etc. Banco de dados externos, SQL Service, MySQL, e APIs externas, como serviço web moderno. E em Data Warehouse, para relatórios, né? Quais são as melhores práticas? Cache, quando possível. Então, dados externos são mais lentos, então utilize o cache. Implemente paginação para grandes datasets externos. Lembre, scroll é muito chato. Use index externos. Se o sistema suportar, sempre utilize ele para você manter o controle. E monitore a performance, né? Chamadas externas podem ser lentas, então sempre tem esse monitoramento em mente. E considere a parte dos dados, na localidade dos dados, onde eles vão estar. Os dados longe fisicamente são mais lentos, né? Existe a transmissão. Casos para se evitar o Salesforce Connect. Não use para dados críticos de performance, mais lentos que os nativos. Não ignore falhas de conexão. De novo, sistemas externos podem cair, né? Não exponha dados sensíveis sem segurança apropriada. Pense nisso. E não use sem planejamento de capacidade. Ele pode sobrecarregar o sistema, trabalhando com os dados externos. Pessoal, nós temos mais ainda o debug performance. Eu vou deixar isso no material de apoio.
Então, tudo que eu vou falar sobre debug performance, que vai demorar ainda mais, né? Transpassa isso, eu vou deixar no material de apoio para vocês, e se precisarem, por favor, me ping no LinkedIn e coisa assim. Mas esse é o material de apoio, ele está bem explicado, a parte que eu faço a leitura, né? Então, mas se te surgir alguma dúvida, por favor, não deixe de me pingar. Desculpa aí ter transpassado muito o período, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos aí e nos vemos.